galerinha, estamos aqui para mais um capítulo da gramática da língua portuguesa. Vamos falar hoje sobre concordância nominal, exatamente. Bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós devemos nos lembrar é de que quando nós falamos em concordância nominal, nós estamos falando em concordância do nome. E nome na língua portuguesa é substantivo, adjetivo e advérbio, tá? Então, a primeira observaçãozinha, antes de colocarmos aqui o nosso conceito, é de que nome, na língua portuguesa, refere-se a três coisas. Refere-se a substantivo, refere-se a adjetivo e também a advérbio, tá certo? Prado, e o que é essa tal concordância nominal? A concordância nominal é a parte da teoria responsável por analisar as questões de concordância entre o nome e os elementos da oração e do período, os termos da oração e do período, tá certo? Então vamos lá, vou colocar aqui o nosso conceito básico. Ó, é a parte da teoria responsável por analisar as relações de concordância do verbo, perdão, do verbo não, do nome, perdão, do nome com os termos da oração e do período. Beleza? Os casos mais relevantes que nós temos de concordância são o que nós vamos trabalhar aqui. Que são casos relevantes? São aqueles casos que frequentemente caem em prova de concurso. Por quê? Nos textos que são, colocados dentro da prova, são textos jornalísticos, são notícias, são reportagens, artigos de opinião, crônicas. São as situações aqui, estruturalmente falando, de concordância, mais frequente na construção desses textos. Então, por isso a abordagem. Tá? Então, vamos lá. Primeiro casozinho que nós vamos ter aqui. Esse caso aqui é interessante porque quando nós estudamos o emprego das classes gramaticais, nós aprendemos que o advérbio é uma classe gramatical invariável, tá certo? É uma classe gramatical invariável, ou seja, não pode variar em gênero e número. Mas existe um caso na língua portuguesa em que um advérbio ele pode variar em gênero, que é o termo todo, no sentido de completamente ou de totalmente. É o nosso primeiro casozinho aqui. Então vejam só. Existe um só caso em nossa língua em que o advérbio poderá variar em gênero. Que caso é esse? O uso do termo todo no sentido
de totalmente barra completamente. Beleza? Vamos lá. Olha só. A situação foi toda confusa. A situação foi toda confusa. Então você percebe aqui o termo toda se referindo, só um momentinho. Você percebe o termo toda aqui, ó, se referindo ao termo confusa, que é um adjetivo. E quem na língua portuguesa se refere ao adjetivo é somente o advérbio, tá? E percebam aqui que eu tenho a variação de gênero toda. Então, olha só, se eu colocar aqui no lugar da palavra situação a palavra problema, ó, o problema foi todo confuso. Então, você percebe a variação de gênero. Então, eu tenho aqui, ó, um advérbio variável. E percebam que ele está no sentido que aqui nós colocamos, que é no sentido de quê? De totalmente ou completamente, tá? Então tá aqui, ó, nosso sentidozinho, que é de completamente. Beleza? Fechamos aqui então o nosso primeiro caso. Maravilha. Agora vamos ver aqui uma outra situação muito relevante. O uso da palavra certo. O uso da palavra certo. A palavra certo, ela pode ser usada em mais de uma classe gramatical. Eu posso usá-la como pronome indefinido, como adjetivo e como advérbio. Então vejam só. Podemos usá-la como? Podemos usá-la como? Vejam, vou esquematizar aqui para vocês. Letra A. Se eu tiver a palavra certo antes de um substantivo e ligado a ele, ao substantivo, ó, e ligado ao substantivo, então essa palavra certo aqui será um pronome indefinido e terá o sentido de algum. Terá o sentido de algum. Vejam só o exemplo. Certo homem falou de você. Percebam que eu tenho aqui, ó, a palavra homem, que é um substantivo. O termo certo ligado a homem é um pronome indefinido. Ele é um pronome indefinido, porque ele tem o sentido de quê? O sentido de
algum. E detalhe, ele é variável, tá? Ó, variável. Se ele é variável, quer dizer que ele pode variar em gênero e número. Olha só em número. Certos homens falaram de você. Certa mulher falou de você. Certas mulheres falaram de você. Então, se eu tenho a palavra certo antes do substantivo e ligado a ele, pronome definido, sentido de algum, alguns, alguma, algumas. Beleza. Segunda situaçãozinha. Se eu tiver aqui o substantivo, e eu tiver após o substantivo a palavra certo ligada ao substantivo, então esse termo certo será um adjetivo. Ele será um adjetivo e terá o sentido de correto barra íntegro. Correto? Terá o sentido de correto ou íntegro. Beleza? Então, olha só. Preste atenção. Empresa certa trata bem o cliente. Empresa certa, empresa correta. Então percebam que eu tenho a palavra certa aqui, já variando em gênero, se referindo ao substantivo empresa. Ó, aqui está o substantivo. E aqui eu tenho a palavra certa, que é o adjetivo, no sentido de correta. Empresa correta, íntegra, trata bem o cliente. Beleza? E detalhe, você percebe, então, que ela é o quê? Variável. Ela é variável. Tranquilo? Fechou isso aqui? Ótimo. Agora vamos observar. Aqui tá. Vamos observar aqui a última situação do emprego da palavra certo. Se eu tiver um verbo, tá? E a palavra certo estiver ligada ao verbo, nossa palavra certo aqui será um advérbio. Advérbio de modo. É um advérbio de modo. Aí ele terá o sentido de quê? Corretamente. Corretamente. Então, olha só. Exemplo. Os alunos fizeram certo os textos. Fizeram certo, fizeram corretamente. Então você percebe aqui, vejam, a palavra certo se referindo a fizeram, que é verbo, que é o meu verbo, e o termo certo está no sentido de corretamente. Corretamente. Por estar no sentido de corretamente, então eu posso afirmar que ele é
um advérbio de modo. Ou seja, é o modo que os alunos fizeram os textos corretamente, certo. E detalhe, ó, diferentemente dos dois casos anteriores, ele é o que? Invariável. Então, a palavra certo, no sentido de corretamente, que é um advérbio de modo, é invariável. Com isso, a gente fecha aqui o estudo da palavra certo, beleza? Agora, nós temos aqui o nosso terceiro caso, que é o estudo da palavra meio. A palavra meio. A palavra meio. A palavra meio, ela pode ser usada em duas maneiras. Ó, vejam só. Podemos usá-la como? Letra A. Meio igual advérbio de modo. Para que eu tenha a palavra meio igual a um advérbio de modo, ela terá o sentido de um pouco ou um tanto, ó. Sentido de um pouco ou um tanto. Um pouco e um tanto. Vejam só. Nosso exemplo. As alunas ficaram meio ansiosas. Elas ficaram meio ansiosas. Então vejam aqui, a palavra meio é um advérbio de modo, que está se referindo ao adjetivo ansiosas. Está se referindo ao adjetivo ansiosas. E um pequeno detalhe, lembrando que quando é advérbio, é invariável. Percebam que esse meio aqui, como nós falamos, ele tem o sentido que de um pouco ou um tanto, ó. Um pouco, um tanto, ó. Dá para substituir corretamente, ó. As alunas ficaram um pouco, um tanto ansiosas. Então, confirma a nossa condição de advérbio de modo, por isso invariável. Agora, a outra forma de trabalho que nós temos é como adjetivo numeral. A palavra meio igual a um adjetivo numeral. Adjetivo numeral. Quando o termo meio é um adjetivo numeral, tá? Aí nós teremos a ideia de metade. Metade. E um detalhe, quando ele é um adjetivo numeral, ele é variável.
Variável. Ele é variável, Prado? É. Variável em quê? É variável em gênero. É variável em gênero e é também variável em quê? Em número. Então percebam só. Olhem aqui. Eu tenho agora vamos lá, deixar uma lacunazinha. Dia e eu vejo muito as pessoas dizendo, agora é 12:30. Espera aí. Vamos lá. Eu vou colocar a palavra dia é um substantivo, ó, o dia masculino. Então a palavra que eu colocarei aqui, ela ficará no masculino e detalhe, singular. É masculino singular. Tá certo? Então vai ficar agora é meio na ideia de quê? Na ideia de metade, tá? Metade de um dia. Esta palavrinha que eu colocarei aqui, a palavra meio, ela estará concordando com uma palavra em elipse, está oculta, que é a palavra o quê? Hora. A palavra hora que está oculta é um substantivo feminino singular. Ó, meia hora se passou, meia hora. Então, percebam. Agora é meio-dia e meia. Meio o quê? Meia hora, que ficou em elipse, que é uma figura de linguagem. Tá? Novamente, dando a ideia de quê? Dando a ideia de metade. Correto? Entendido isso? Tá, poderia ficar no plural, Prado? Poderia, não há nenhum problema. Olha só. O poeta escreveu, ó, palavras. Então eu tenho aqui esse termo se referindo a palavras, que é um substantivo feminino plural. Então o termo que vai ser a ideia de metade, palavra meio, ele ficará também no feminino e plural. Então vejam, ó, meias palavras. Então o poeta escreveu meias palavras, concordância com o substantivo feminino plural. Em ambos os casos, ó, tanto nesse como nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho o que chamamos de adjetivo, o que? Numeral. Tá certo? Da mesma maneira aqui também, ó. Tá? A palavra meio, meia, meias são adjetivos numerais, tá? Porque variam. E por que adjetivo numeral? Porque é um adjetivo e ele tem a ideia de quantidade, metade. Por isso nós o chamamos dessa maneira. Agora, uma outra situação muito cobrada também em provas de concursos, é a palavra bastante. O uso da palavra
Bastante, exatamente. Tá? Então, olha só, vamos, em primeiro lugar, esquematizar para você. Tá? Vamos lá, primeira diquinha do Prado. Olha só. A dica importante do Prado para você é a seguinte. A palavra bastante, ela é horrível de ser pronunciada. Muito feia, tá? O termo bastante tem um irmãozinho igual, que é melhor de ser pronunciado, mais usual, que é o termo muito. Então, a minha recomendação, quando cobrarmos aí um exercício que pede o emprego da palavra bastante, é você fazer o quê? É substituir a palavra bastante pelo termo muito. Aí o que vai ocorrer? Se eu tiver a palavra muito ou muita, aí você fará o quê? Você usará bastante. Agora, se eu tiver a palavra muitos ou muitas, então eu utilizarei a palavra bastantes. Bastantes, correto? Então eu substituo pelo termo muito. Apareceu muito, muita, eu posso marcar que é bastante. Apareceu muitos ou muitas, eu vou usar bastantes. Não importa se é bonito ou feio, isso aí faz parte do estudo da língua portuguesa. Então vamos lá. Vamos montar um exemplozinho aqui. Começando com uma lacuna. Então, olha só. Eu coloquei aqui 4 lacunas para serem preenchidas, com o termo bastante, é o exercício. Então, o que nós faremos aqui? Em primeiro lugar, você vai usar o termo muito, e depois você vai usar a nossa tabelinha aqui, beleza? Então, quando eu coloco aqui, ó, começando com a palavra muito, eu vou falar muito anos. Não, você vai colocar o quê? Muitos. Olha só, vamos colocar aqui em verde, ó. Muitos anos. Vejam aqui, ó. Muitos anos depois, já tinha escutado muito os vários conselhos de meu pastor. Foram muito importantes. Novamente, ó, foram muito importantes para muitos jovens, tá? Então, olha só. Agora é só converter. Muitos. Então, eu vou escrever aqui o quê? Bastantes. Ó. Bastantes. Anos depois. Nossa, fica feio. Não, feio é falar erradamente, tá? Não tem problema falar dessa maneira aqui, não. Está correto, então pronto. Bastantes anos depois, já tinha escutado muito. Muito é o quê? Bastante. Já tinha escutado bastante os vários conselhos de meu pastor. Foram muito. Então, bastante. Foram bastante importantes para muitos
bastantos. Então, bastantes para bastantes jovens. Bastantes jovens. Beleza? Entendido isso aqui? Ótimo. E aí, nós temos que observar uma questão teórica do emprego morfológico, tá? Olha só. Vou colocar aqui, ó. Cuidado. Quando eu tenho a palavra muito, perdão, a palavra bastante, palavra bastante, relacionada a um substantivo, veja, ela será classificada como um pronome indefinido. Ela é um pronome indefinido. Agora, se eu tiver o termo bastante relacionado a um adjetivo ou a um verbo, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Aqui no caso, se estiver relacionado a um adjetivo ou a um verbo, então a palavra bastante será classificada como advérbio. Advérbio de modo. O que eu preciso me lembrar é de que quando ele é um pronome indefinido, ele será variável. Ó, variável. Agora, quando ele está relacionado a um adjetivo ou verbo, que é um advérbio de modo, então eu posso afirmar que ele é invariável. Aí nós temos a palavra invariável. Beleza, meus queridos? Bom, nós vimos já aqui 4 casos importantes de concordância nominal. Temos outros casos que nós veremos aí no nosso próximo bloco. Belezinha?